Boa noite a todos. Os modos digitais, conversar sobre modos digitais, vai ser um balanço para aquilo que vai acontecer daqui a 2 semanas. Este trabalho é um trabalho de uns colegas brasileiros. É um trabalho que foi apresentado pela ARRL em várias sessões. Vamos falar do PXK31 e do RT Tigre. Nós não podemos falar dos modos digitais sem perceber que ao longo destes 50 anos, 60 anos, 80 anos, houve uma evolução técnica muito grande. Evolução técnica a nível de equipamentos, evolução técnica a nível do apoio aos equipamentos. Um, e isso, e isso fez com que alguns programas que eram utilizados com equipamentos que os radioamadores iam buscar aos escateiros, aos ervanários, e que utilizava-se o sistema de teletipos, por exemplo, para o RTT grego, os teletipos, umas impressoras ligadas a uns relés para eles darem os sinais e fazer a passagem de informação. O, com a evolução tecnológica e a evolução dos próprios computadores, aquilo que aconteceu foi que a maior parte dos radioamadores, alguns radioamadores, têm essa possibilidade, esses conhecimentos que fizeram avançar esses, esses softwares e criaram softwares e a utilização do computador pessoal e os processadores dos sinais digitais, ou seja, as placas de som, veio permitir ligar os rádios aos computadores. E isto parecendo que não, foi um avanço muito grande tecnológico ao nível dos modos digitais de escrita. Vamos falar de escrita, assim entre comas. Ora, porque é que é escrita? Porque nós, ao falarmos atualmente em modos digitais, nós temos que fazer aqui uma separação. E a separação tem a ver com a fonia e o modo digital propriamente dito. Ou seja, aquele modo que nós precisamos de um computador para, para trabalhar, para falar, para escrever, para enviar a mensagem. Em relação à fonia, eu penso que faltam aqui modos. Eu pus só aqui alguns dos mais conhecidos. O M17 começou neste momento a haver um grande, algum enlace, alguma evolução, mas estes são praticamente os modos digitais, os 4 modos digitais neste momento, que se eu falar mais. O DMR, o D-Star, o Tetra de Amador, o C4FM ou o Fusion. O sistema Fusion é o sistema que permite, através dos rádios da IAES, o rádio estar no modo AMS e permite receber em analógico e digital ao mesmo tempo. Ou seja, se eu receber em analógico, ele está a receber em analógico. Se eu receber, entretanto, uma mensagem ou um PSO em digital, o próprio rádio passa para digital e põe o descodificador a funcionar. O M17 é o último modo, que é um projeto de uns colegas polacos, espanhóis, eu penso que também há italianos, que fizeram uma placazinha e, e neste momento já está uma coisa mais complicada. Pronto. Os modos digitais, ou seja, aqueles que nós precisamos do computador. O mais antigo é o RTT grego, o PSK, o SSTV, a SSTV, o FT8, o FT4, o J65, o ALE, o APRS e o ROS. Nós já falámos muito sobre o APRS, SSTV ainda não falámos, mas vamos começar a falar hoje nestes dois, o RTT grego e o PSK. É aquilo que nós vamos preparar para depois a continuação nas outras sessões, a evolução para os outros modos.
SSTV também já falámos, é verdade. Já tivemos com o Miguel Andrade a falar de SSTV. As definições, isto é o radioamadorismo, pá, porque é que nós fazemos isto? Epá, é simples. Isto é um hobby científico com diversas modalidades, ou seja, isto eu costumo dizer, isto, eu quando dou o exemplo para as várias entidades oficiais, eu digo-lhes que isto é exatamente como o desporto. Há aquela malta que gosta de futebol e não gosta de ver ténis. Há a malta que gosta do ténis, não gosta de ver futebol. Aqui é exatamente a mesma coisa. Conhecimentos multidisciplinares. Ou seja, há a malta que gosta de fazer DX, há a malta que gosta de construir, há a malta que gosta de fazer modos digitais, há a malta que gosta de falar nos modos digitais. Pá, isto é um mundo muito. O pessoal que gosta de fazer a reflexão lunar, epá, e por aí fora. Nós, graças a Deus, temos uma panóplia de possibilidades a nível do radioamadorismo, que é isto que estamos hoje aqui a falar. E os modos digitais? É o modo de efetuar-se as comunicações utilizando, a princípio, computadores para fazer conversão de sinais analógicos digitais e digitais analógicos, ou seja, utilizando o ADE do próprio computador. Uma das características distintas das comunicações digitais no HF, nos dias de hoje, atenção que nós conseguimos, com o PSK, e há mais um ou outro programa que permite utilizarmos em baixa potência, ou QRP, em V e o HF. Inclusive, há possibilidades de fazer em V e o HF. Não é só em HF que se pode fazer os modos digitais. Por isso, nós temos aqui isto. Isto já devia ter sido alterado e não foi alterado. E esta questão, qual é? É a questão de nós não termos antenas grandes no telhado e podermos fazer dentro de casa esses contactos. Neste momento, a confusão das bandas é um fator negativo, é. E, e nós estamos a falar, e lembrem-se que estamos a falar do RTTY e do PSK. Passado estes anos todos, estes 20 anos, houve alterações completamente diferentes ao nível dos próprios softwares, que depois iremos falar noutras sessões. Mas isto é importante perceber que nós passámos dos modos digitais, que era o FTT grego e do PSK31, em que o QRM na frequência era o suficiente para não se fazer o contacto, para programas, para softwares, que vão buscar esses sinais abaixo do nível de fluido. E isso é muito importante, a diferença que nós temos. Por isso vamos falar dos mais antigos, o FTT grego e o FTT grego e o PSK. O que é o RTT grego? É o radioteletype, ou radioteletype. Epá, era um modo de transmissão digital via rádio. A exemplo da transmissão em telegrafia, o RTT grego usa um código para gerar números, letras e alguns caracteres. Este código é composto por 7 dígitos e é conhecido como o código Baudot ou Morrey. Desses 7 dígitos, 5 são usados para gerar os dados de informação e os outros 2 para controle de tráfego. Ou seja, isto tinha a ver com a utilização, e foi o princípio, das impressoras teletipo, ou das impressoras, aí não eram bem impressoras, mas eram os teclados das teletipo. Quais são as características? É uma velocidade de transmissão muito lenta, utiliza o código Baudot, tem uma combinação de caracteres muito limitada e é sensível a QRM, ou seja, se nós tivermos muito QRM na frequência, não vamos conseguir ter a descodificação completa da,
da mensagem. E pouco confiável. E pouco confiável porque nós não conseguimos recuperar esses dados perdidos. O PSK-31. Estava a ver. Foi uma novidade, foi uma evolução do RTT grego. Já combina as vantagens de um código simples de teste, comprimento variável, com a estreita largura de banda da modulação de fase, o PSK, e uso de técnicas de DSP. Ou seja, esta evolução vai nos permitir que nós podemos transmitir com muito menos largura de banda. Ou, como diz aqui, o tempo real do teclado. Este é para a utilização em tempo real do teclado com uma taxa de transferência de 31 watts, que é suficiente para acompanhar a velocidade de teclado da maioria dos radioamadores. Ou seja, eu consigo, desde que o computador esteja ligado ao rádio e tenha o programa instalado no computador, eu consigo mandar mensagens em tempo real. Uma diferença de 31 volts, que é essa a única diferença. Mas é muito mais simples que o RTT grego. Muito mais. Foi muito popular. Neste momento está muito mais difícil. É muito mais difícil de se apanhar só quando há concurso, só quando o pessoal faz rodinhas no PSK-31. Mas é um modo que permite mandar mensagens. E isso é importante. Como diz aqui, existem montes de programas disponíveis e a maioria deles é grátis. Ou seja, são freeware. As características do PSK-31. É um modo relativamente novo, baseado em RTT grego, ou seja, já tem à volta de 20 anos. eh, à volta de 20 e tal anos, 20 e tal anos mesmo. Eu sou radioamador de 2004, já se utilizava o PSK, por isso já estão 22 anos, pelo menos, garantidos. É fácil de usar e monitorizar, boa relação ao sinal-ruído, utiliza a placa de som do PC, fazendo o processamento digital de sinais DSP, largura de faixa 31 Hz. O PSK-31, o PSK, neste caso é o 31. O 31 faz uma largura de faixa de 31 Hz. Mas se vocês forem aos vossos sistemas e aos vossos softwares, vão ver que existe PSK 31, 64 e 128. Ou seja, ele vai, consoante a mensagem que nós vamos enviar, consoante a largura de banda que nós deveremos utilizar. Não é um sistema livre de erros, não pode ser usado para transmitir arquivos ou acessar a e-mails. Ou seja, não dá possibilidade de mandar e-mails por estes, nem fazer arquivos, transmitir arquivos. Vamos ver se conseguimos escutar aqui. Este é o FTT grego, é aquilo que vocês, quando passam aí em determinadas frequências da HF, é aquilo que muitas vezes escutam coisas parecidas com esta. Se pararem o sinal, o áudio, o som é completamente diferente. O FTT grego isto era o FTT grego. Se vocês já repararam, agora o PSK-31 é completamente diferente. Isto, há pessoal que, pronto, isto não se consegue descodificar ao ouvido. Tem que se ter sempre um software para se fazer, isto não é CW, pronto. Isto é uma codificação em som, em áudio,
que está, pois é descodificada pela placa de som. E é isso que o software depois permite isso. Eu, por acaso, deixei ficar estes slides, porque há muitos colegas que têm ainda rádios antigos que não têm a possibilidade de ligar diretamente o rádio ao, ao computador via placa USB. Mas existem outras, ou seja, qualquer rádio, desde que se façam os interfaces, para ligar o rádio, a saída de áudio e o micro, na ficha de acessórios, na parte de trás do rádio, nós conseguimos criar um interface para fazer estes contactos e este sistema. A maior parte dos rádios mais novos, mais atuais, já utilizam a própria placa de USB, está englobada dentro do próprio rádio. Ou seja, é só ligar o cabo USB ao computador e nós conseguimos ter o áudio e o CAT a trabalhar. Nos rádios mais antigos, isso tal não se passa. Tem que se criar um interface e tem que se utilizar o CAT, um cabo de CAT, para controlar as frequências, ou seja, para ele ir para o PTT também. Embora haja possibilidade de fazer-se interfaces com o PTT, mas isso já vamos mais à frente. Isso é eletrónica. Isto é a ideia básica. Isto é o problema da adequação dos níveis de áudio entre o PC e o rádio, como evitar a saturação. Tem que se meter condensadores e resistências para evitar esse problema da saturação dos sinais. E nos rádios que não têm essa possibilidade de USB, aquilo que se faz são interfaces em que se utiliza transformadores de 600 ohms para fazer o isolamento elétrico entre o rádio e o computador. Isso é importantíssimo. O PTT, como vocês veem aqui, é um optoeletrónico, um integrado optoeletrónico, que faz esse isolamento, ou seja, o PTT, a linha do rádio está deste lado e o equipamento lá dentro é um optoeletrónico e ele vai fazer o PTT através daqui da linha do RTS, da linha do computador. Ou seja, permite-nos com que, se houver algum problema, não queimamos o rádio, nem queimamos o computador. Isso é que é importante. Por isso, a mais adequada é aquela que isola o rádio do PC, que é isso que estávamos a falar, e estes modos funcionam todos com baixa potência. Nós, com estes modos, não precisamos estar com 100 watts, embora haja muita gente que utilize os 100 watts, para falar, não, para mandar, para trabalhar os modos digitais. Os modos digitais, estes modos digitais de escrita, de computador, não se utilizam potências altas, porque o próprio software vai buscar os sinais, estes sinais, descodifica este som no meio do ruído. Que é essa a particularidade do PSCAP e dos novos modos digitais. Caso o rádio, isto é outra possibilidade, o rádio ter Vox, ligamos o Vox e ele, assim que ele tiver a receber do computador, ele automaticamente liga ao PTT pelo Vox. Ou então, é como eu disse, caso o rádio não tenha Vox, tem que se criar o PTT Line, ou seja, tem que se criar uma ligação ao computador através de um optoeletrónico, um chip SIM. Há esquemas, e vocês vão de encontrar esses esquemas, de interfaces que são feitos com transistores. Os 2N2222
ou os BCs 547, se eu não estou enganado. Para quê? Para trabalharem em comando, ou seja, a substituir isto está aqui. Ele substitui o optoeletrónico. Eu, muito sinceramente, sempre trabalhei e todas as minhas placas de interface são com optoeletrónico e com os transformadores. E nunca tive problemas de queimar rádios nem de queimar computadores. É uma segurança acrescida dos nossos sistemas. Os softwares. Os softwares que existem, há o MixW, tem todos os modos digitais. Depois temos o MultiPSK. Eu, muito sinceramente, eu não gosto do MultiPSK. Embora é um software muito complicado, tem todos os modos digitais, mas é muito complicado, muito complicado. Depois temos o WinPSK, uma coisa também muito simples. Tem uma AmpScoop que faz o CW, Packet, RTTY e o PSK31. Falta aqui. Pronto. Mas ainda temos mais. Nas versões antigas e nas modernas do AM Radio Deluxe, é um software de, de log e de controle de rádio, vem um software muito engraçado que é o 780, é assim o 780. É um software para quem tem rádios antigos, ainda existe para aí a versão 5.8 ou 5.9 do AM Rádio de Luz, para esses rádios antigos, mais antigos, ou seja, até 2005, 2006. Permite utilizar ainda esse equipamento. Para quem compra a licença, tem uma particularidade que vem com tudo e mais um par de botas. E tem lá esse software também muito interessante. Depois existe outro software que é o FLDigi. O FLDigi é um software também que está agarrado ao Log4OM, ou seja, Log4OM, que é um software de log, e que permite que, se nós estivermos a utilizar estes modos, ele lançar todos os contactos feitos, lança no nosso log, no log 4OM. Ou seja, tem essa particularidade de estar ligado e fazer registro do nosso log, não precisamos estar a fazer log. Como vocês podem ver, este é um aspecto, se nós tivermos um Spectrum Analyzer ou um espectroscópio no computador, no rádio, nós conseguimos ver estas informações, que é o espectro no software, ou seja, o próprio software tem esta particularidade de nós vermos o que é que está a ser, o que é que está a ser, como é que está a sair, ou como é que estamos a receber as informações do resto do pessoal. É um pequeno exemplo aqui a 23 Hz e aqui a 175 Hz. Havia dois sinais de emissão. O PSK, três sinais diferentes, muito forte, um bocadinho fraquinho, e aqui um bocado confuso. Mas é interessante que nós conseguimos, o sistema consegue descodificar sinais até muito fraquinhos. Por isso, se estivermos aqui a descodificar, ele vai descodificar estes três contactos. O próprio sistema faz esta particularidade.
As frequências. As frequências que se usa no RTT grego, e vocês vão de perceber-se que todos os modos digitais, destes modos digitais, o PSK ou aqueles que falámos, todos eles trabalham numa zona de frequências ou em frequências específicas para o modo. Porque foi instituído assim, porquê? Porque se eu quero falar com o Emanuel lá embaixo no Algarve, eu vou à frequência do RTT grego, não é? No 7035, que eu sei que ele está lá também. E foi isso que se estabeleceu e que se instituiu para fazer os contactos. Os 160 metros, nós temos uma janela DX muito mais pequena. Os 80 metros, os 40 metros, os 30 metros, os 20 metros, os 15 e os 10. Ou seja, nós conseguimos, nas frequências que estão aqui estabelecidas, nós conseguimos fazer contato com a RTT. As frequências de PSK 31, de PSK, de PSK, o PSK 31 é porque vamos utilizar os 31 Hz. Isto é conforme a região, conforme a frequência. Nós estamos na região 1, por isso, além dos 7035, 150, temos aqui os 21, 080, os 10, 142, 150. Isto é tudo onde nós podemos garantidamente conseguir um contato. Se tiver lá pessoal a trabalhar em PSK. Existem concursos de RTT grego e de PSK. Os primeiros contactos. A primeira coisa e o mais importante é selecionar a QRG, a frequência desejada. E ajusta a estação, antena, acoplador, rádio, níveis de áudio, RX-TX, potência TX, desliga os filtros do rádio. Quanto mais bruto tiver o rádio, mais fácil nós temos do computador descodificar os sinais. Certifique-se que as conexões ao rádio estão bem feitas e que o software em uso esteja adequado à sua estação, indicativo, mensagens pré-configuradas. Uma coisa importante também uma das coisas importantes que nós temos que fazer é aperceber-nos se a placa de áudio está a trabalhar com o computador, ou seja, se nós conseguimos escutar o computador e o computador escutar-nos a nós. E isso é importantíssimo nas configurações dos softwares, principalmente nestes que têm sempre uma placa, é a placa de som que vai funcionar, não é uma placa externa. Pronto. Embora posso-vos dizer que neste momento nós, a associação, temos placas externas para fazer os modos digitais. As placas externas, liga-se ao interface, ou então a maior parte, nós só temos um rádio que não é, olha, já está mais outro colega, só temos um rádio que não é ligado diretamente ou seja, o áudio não entra pelo computador. Tem que se pôr a placa de som separada. E isso é um A-Link, um SR-DX9, um dos últimos rádios da A-Link, e é um rádio muito interessante também para fazer modos digitais. Mas, epá, dentro dos possíveis, é isso que temos que fazer, é confirmar sempre as conexões do rádio. Isto é um exemplo de um contacto regional. Isto é do Porto Alegre, é lá abaixo do Brasil. Isto é um contacto internacional com 40 metros. Este contacto foi feito com 40 watts em 40 metros. Uma antena Bazooka Delta 500.
E uma bazuca é uma antena que é feita com cabo coaxial e com. Epá, é muito interessante esta antena também. E as dicas de operação? Corujo, isto não podíamos tirar aqui o termo dos nossos irmãos. Corujos comunicados antes de realizar os seus contactos. Ahm, Neste momento nós temos várias ferramentas para fazermos isto. Ahm, uma delas é os, as, os clusters de informação, o DXIT e outros programas que permite saber quem é que está e onde é que está e frequência que estão a trabalhar os modos ou a fonia. No nosso caso, o que nos interessa é os modos digitais e nós vamos ver onde é que eles estão. Usar transcetores com VFO estáveis, ou seja, de preferência PLL, potência não é muito importante, estabilidade de QRG, sim. Ou seja, um rádio com 20 anos, 40, 30 anos, que desde que permita termos o contacto remoto ou o CAT, para ele trabalhar, é o rádio que já vem com alguma eletrónica. É muito mais fácil trabalharmos com rádios com eletrónica no estado sólido do que no estado gasoso. E isto é importante nos modos digitais. Os rádios, praticamente, para rádios em segunda mão, encontram-se coisas muito jeitosas e que o preço não é assim nada por aí além e que serve perfeitamente para nós começarmos a fazer os modos digitais. Quem quer investir em rádios novos, esses rádios já vêm com tudo, é só ligar o cabo ao computador, o cabo USB ao computador e está. O próprio software permite logo a ter o CAT e a placa de áudio metida no computador, logo estabilizado completamente. Evitar usar altas potências. Uh, Muitos colegas gostam de trabalhar em baixa potência, até aos 40 watts. É uma coisa que se ensina e que se faz passar sempre que falamos, e sempre que há colegas que começam a falar do, da potência, do como é que vamos fazer os digitais, e ficam muito surpresos. Mas porquê é que nós utilizamos baixa potência? Porquê é que não utilizamos os 100 watts? Porque nós, ao metermos 100 watts, estamos a meter ruído no sinal que vai. Ou seja, há uma distorção na potência. E quanto mais baixo for, melhor o sinal sai mais claro, mais limpo. E é isso que às vezes nós pensamos, e a malta gosta muito da potência. Mas a realidade com 40 watts consegue-se fazer o mundo em modos digitais. Modos digitais nestes casos. Depois é o problema dos filtros da própria fonte, do computador, e colocar os filtros da entrada AC é sempre importante para haver uma redução desses sinais. E depois há aqui uma coisa que é importante. Nunca se esqueçam disto. Paciência. Paciência, meus amigos. Ainda é útil nesta modalidade, precisamente para contactos destes. Ahm, É muito útil termos muita paciência. E irmos experimentando. E irmos experimentando. Se eu não chegar à Austrália e chegar à Espanha, já é muito bom. Já cheguei. Se eu chegar ali a Marrocos, é porreiro. Já cheguei. Isso é que é importante. E é isso que nós temos que perceber, que há determinados modos digitais que temos que os fazer com calma. O PSK31, o RT Tigre, funciona assim, com calma. Vocês têm aqui era isso que eu ia-vos a dizer, e eu queria ver se conseguia mostrar-vos a vocês. ahm, neste momento já acabamos. Isto é muito simples, como eu vos disse, era muito simples, mas eu queria que vocês ficassem alertas aqui para algumas coisas que é. Neste momento existem ferramentas no Facebook, na internet,
que nos permite nós sabermos aonde é que chegamos, ok? E essas ferramentas, uma delas é importantíssima, chama-se o PSK Reporter.info. O PSK Reporter é uma ferramenta criada já há uns anos. O PSK Reporter é um software não, é uma, uma aplicação, é uma ajuda que nós temos. É uma ajuda que nós temos na internet. Ora, aí está. Ora, aí está. Eu vou compartilhar com vocês, para vocês perceberem. Ora, onde é que ele está? Está aqui. Ok. Esta ferramentazinha que é o PSK Reporter é uma ferramenta muito interessante, porque nós conseguimos, por exemplo, estamos nos 20 metros, e nós vamos pôr aqui o modo que vamos usar, não é? Por exemplo, vamos usar o PSK 31, pronto. E vamos ver quem é que nos escutou. E ele vai nos dizer quem é que nos escutou, ou seja, ele há de aparecer aqui a nossa estação e aonde é que nós chegamos. E isso é importante porque depois nós temos a noção de onde é que nós, por exemplo, aqui o November 2 Uniforme Ecomaica está a usar o PSK nos 14071. Usa o FLDigi e o Linux, se eu não estou enganado. É, exato. Pronto. Epá, e nós sabemos quem é que está e podemos fazer um teste se chegamos lá a eles, não é? É só ligarmos o rádio, ligarmos o computador e ele está onde em frequência? 14071 em 20 metros. Epá, é só teclar e fazer um teste. Teste e lançar. Epá, se ele nos ouvir, aparece isto aqui a verde. Ou seja, vai haver logo aqui uma indicação que nos escutar. Este é importante e é muito interessante este programa. Eu vou-vos mostrar. Este é o Almoço Go nas últimas 12 horas. Ora aí está. Como vocês veem, está aqui mais meio mundo e o outro meio. Eu vou mudar para o FT8, que é um modo digital. Isto era tudo FT8. Vamos lá ver o Varak. Também vamos falar aí futuramente. Há muito pouca gente neste momento. O Ross. Olha, só há um colega em Itália. FT Tigre. Vamos lá ver. Oi? Não há ninguém. SK31. Liam os colegas dos americanos. WSPF. O WSPF é as balizas que existem para, para nós all bands. Ok. Vamos fazer isto em all bands, que é mais fácil. Pronto, isto são as balizas que existem do WSPF para nós vermos como é que está a propagação. E nós conseguimos ver essas informações. Isto é tudo ferramentas, epá, e é aquilo que nós fomos sempre, que é isso é que é importante, a ideia não é vos ensinar o conceito destas sextas-feiras técnicas, é
abrir-vos horizontes para aquilo que existe, para vocês procurarem, porque neste momento o Google, até há umas t-shirts muito giras que dizem I don't need Google because I have my wife. Pronto, e isto nós em casa temos as nossas mulheres que elas sabem mais que o Google. Mas nós temos que perceber que, sem comentários, exatamente, ao Luís Rolo, com certeza. Boa noite, Luís Rolo. Temos que perceber que aquilo que nós queremos passar, os conhecimentos, é estas informações para vocês procurarem, irem procurar e trazerem as dúvidas para nós tirarmos dúvidas. Isso é que é importante e acho que isto é o primeiro caminho. Agora posso-vos dizer, agora que já demos esta seca de 1 hora, posso-vos dizer que daqui a 2 semanas vamos falar de ROS. Por isso, o tema vai ser o ROS, é um software criado por um colega espanhol, um Eco Alpha 7, se eu não estou enganado. Vai ser aí apresentado o ROS, vamos ver na prática e na teoria como é que funciona. Isso também é importante para o pessoal se desenvolver. Até ao final do ano vamos tentar fazer umas apresentações também sobre os modos digitais, não é só o ROS. Vamos tentar também sobre o FT8, porque o FT8 também tem ali umas particularidades muito interessantes. E acho que é este o caminho para vos abrir os horizontes. Não sei se têm dúvidas, eu ainda não parei de falar. Deixa-me fazer uma pergunta do tema que vais falar daqui a 2 ou 3 semanas, Sim? o FT8. Porquê Vai que, ser 4 semanas. O FT8 vai ser pronto, 4. Sim. porquê que aparentemente o JTDX houve melhor do que o WSTX? Epá, eu muito sinceramente, eu acho que a experiência que eu tenho uma experiência muito traumatizante em relação ao FT8. O JT65 tive a funcionar e estava impecável. Quando passei, o FT4 ainda fiz alguns contactos. Quando passei para o FT8, nunca mais consegui fazer contactos. Eu alterei computadores, mudei de computadores, tudo. Aquilo que eu penso é que o FT8 obriga a que o clock do próprio computador esteja muito certo. Se ele não estiver certo, ele não funciona. Ele não funciona. Queres apontar em um nome? É? Queres apontar em um nome? Sim. Dimension 4. Delta India Mike Echo November Sierra India Oscar November e o dígito 4. É um Dimension. softwarezinho Sim. que corre em background no PC É? e tem o clock do PC sempre certo. Que Sempre engraçado. certinho. Escolhes o, Sim. escolhes o NTP para onde queres que ele esteja certo. A partir daí para a frente o PC está sempre certinho a hora. Eu já Olha, o estava a João dar. Teixeira pôs aí o link. O Teixeira. Ok, tá bom, tá bom, tá bom. A única coisa que eu vos digo é que eu, quando estive no Afeganistão, fiz muitos contactos em PSK. Só consegui chegar a Barcelona, não consegui chegar mais longe a Portugal. Isto tem tudo a ver com o tipo de antena e a altura que a antena estava lá em Cabul, no aeroporto. Mas foi uma experiência interessante no PSK. Em relação ao FT8, é mesmo traumatizante. Eu fiquei com uma sensação traumatizante do funcionamento do FT8. Não sei se foi porque o computador não estava a acertar. Não sei. Eu sei é que exatamente. Pronto. Isto ao fim destes 10 anos é que pronto, ok, ó Bílio, muito obrigado. Não, mas é este.
É isto mesmo que é estas sextas-feiras, é para isto mesmo, para estas ideias e para se trocar estas informações. O- Posso dizer que eu tenho um contacto feito em FT8. Acreditam? É verdade. Pá, por isso, ó Filipe, já estás a ver que é um bocado assim esquisito, Ok, não é? prontos. Mas prontos, então, olha, se alguém souber, fica a dica. Eu faço muito FT8. Sim, E note que o JTDX é um dos softwares que tem vários modos, FT4, exatamente, FT8, JT65, exatamente, etc, etc. exatamente. Parece que houve melhor do que o Houve melhor, houve, WSTX. houve, houve, houve. Eh, Eu epá, experimentei já os dois. Experimentei já os dois. porque ainda não consegui perceber, mas pronto, era só por curiosidade, não é? Epá, eu por acaso também não percebi, já me aconteceu a mesma coisa. Eu tenho aqui dois tipos de antenas. Eu tenho uma MN100, que é chamada uma antena marítima, e tenho uma BB7V. Portanto, agora até quero ver, antes que venha o mau tempo, que tenho que lhe tirar o tubo de 3 metros e pôr um tubo de 1 metro para ela ficar resvés, para ela ficar resvés ao coisa, ao, ao, ao telhado. Mas aquilo que eu noto, a diferença que eu noto, é que o JTDX escutava melhor, estás a perceber, Sim, sim. do que o outro o primeiro software, eu agora não me lembro dele, ou como é que ele se chamava, que era o. O WSTX está muito. Exatamente. Tem muitos desenvolvimentos mais virados para a parte do satélite. Sim, Eu, sim. como não faço modos digitais no satélite, aliás, eu nem faço satélite nenhum, não Uhum. consigo atinar com aquilo. Portanto, no HF, acho que realmente o JTDX é mais. Não é tão surdo como o outro, mas pronto, vale o que vale Não, esta. não, mas eu concordo contigo. Nesse aspecto, concordo contigo. Agora, o meu problema não era pronto, a diferença, mudando ele de software, utilizando o mesmo hardware, posso dizer que a diferença era abismal. Abismal mesmo. Até que era mais rápido a assumir a escuta às estações, o JTDX. Pois é isso mesmo. Mas É uma pronto, coisa que eu pode ser que notei daqui a desde o 4 semanas princípio. a gente já tenha uma resposta. Sim, é para a semana não, porque é para a semana temos. Mas Luís, o problema é que eu só tenho o Windows, não é? Isso é um problema grave aqui nesta casa. E é esse o problema. Pois, exato. Ah, não, mas é pá, eu para Mas a o semana. Windows também acerta o relógio pela net automaticamente. É pá, acerta, mas se houver aqui um desfazamento ou um problema qualquer, o gajo não me acertava nada. Pá, estou-te a dizer, eu tenho um contacto feito em JT8, em FT8. É incrível como é que é possível. E ele não, não há hipótese de fazer contacto. Isso é uma Agora coisa que só também. aqui uma pequena coisa. É assim, eu já fiz tanto 8 como 4. O 8 é bastante mais rápido do que o 4, não é verdade? O 4 é mais rápido do que o 8. Já, O 8 é um câmbio muito mais lento, não é? Muito mais já, longo. bom, O FT4 é muito mais rápido. já. Portanto, a nível de redundância e de correção de erros, o FT8 penso que seja mais robusto do que o FT4. Por consequência, mais fácil de receber. Sim. O que é uma contradição para o Viegas, não é? Porque, afinal de contas, FT4 consegue fazer, FT8 não. Não, eu só consegui fazer destas aventuras do JTDX e do WS, o W, o outro software que há bocado puseram aqui. Ahm, vou dizer que instalei tudo em 2017, tudo impecável, tudo a funcionar. Eu posso dizer que deixei uma noite o computador ligado e os contactos foram bola. Bola. Por isso.
epá, é desmotivante e Mas nem em termos de recepção, o software não gozava nada? o JTDX pesava, o Ou outro não. havia O outro estações a não. chamar? Sim, 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 sim. Pá, estava carregado, mas não, Mas é necessário do nosso lado interagirmos e fazermos o contacto. Pois não, não é automático. Ele não faz automático. pá, tudo bem, mas quando eu fazia contacto, eu quando estava presente não conseguia fazer o contacto. Estás a perceber? Chamava, mas não aceitava. Não, não, não. Pá, e depois comecei a pensar que era o rádio que estava queimado. E não era. Pá, foi Eu só tenho isso. sempre muito cuidado com os níveis de áudio. Sim, Baixinho, baixinho é sempre sim, melhor. sim. Epá, Estar a, foi estar uma. a pôr muita potência e estar a pôr muito áudio, modular muito, é Não, que completamente negativo. distorce tudo. Epá, É. isso aí é distorção, é uma desgraça. E é assim. Ah, pá, Olha, espero que já agora, tenha. desculpa, ó Viegas, Não. está na minha hora, eu preciso Ah, de Deus. sair por Pá, causa dos. a malta pode ficar, se Sim. quiser. Eu vou ter que ir levar uma senhora ao trabalho. Infelizmente, ou felizmente, ainda há alguém que trabalha a esta hora e esta é à noite. De todas as maneiras, isto fica aberto. Ó, Emanuel, queres também falar aí de alguma experiência ou assim, que tenhas feito com o FT8, para a malta começar aí também a perceber? Eu acho que a maioria das pessoas já fizeram FT8, penso eu, não é? A maioria dos que estão aqui até, digo eu. É, E a minha experiência, eu não tenho muito para partilhar, infelizmente, porque aquilo para mim tem que correr tudo muito bem. É simples demais. não é? E chega ali um ponto que a gente faz meio mundo e depois aborrece daquilo e encosta. Foi o que aconteceu. E É eu esse o faço sempre aquilo problema. com muito pouca potência. Faço aquilo com 5 watts. Às vezes E menos. para 5 watts? 5 watts. O meu rádio só dá Puxa, 10, portanto, faço com metade do que ele dá. pá, isso é porra. Mas isso basta ir ao meu QRZ. Aliás, não conseguem ver. Mas tenho logs, tenho feito muito sítio com FT8, mas mesmo muitos sítios. Muitos. Não, pá, então foi. Pá, isto eu tenho sido mesmo assim uma. Pá, sentir triste, não, toda a gente diz, eu fiz e coisa. Pá, não percebo o que é que se passa no final. E é essa também um bocado o desânimo dos modos digitais. Epá, e é assim, não há assim nada de maior. Para a semana não vai haver, porque temos o Jamboree, não vai haver sexta-feira técnica, mas a partir daqui a 15 dias vamos ter sempre aí uma novidade para a malta estar sempre aí em contato. E é assim. Epá, obrigado por terem estado presentes. Pode ser. Epá, eu faço os interfaces. Eu tenho feito os interfaces. Os meus rádios são da Icon e eu faço eu tenho interfaces feitos iguais aos do ALE, do Automatic Link Estabelecimento. São uns interfaces em condições, com transformadores. Dá para ajustar os níveis com potenciómetros para o áudio, mas epá, o ALE ele funciona impecável e por isso não é do interface. Mas eu agora tenho aqui também mais um. Tenho que fazer um upgrade às antenas lá em cima e pôr uma antena direta a funcionar só para os modos digitais. Tenho aqui um Icon, um 78, um Icon 78. Foi um modelo que saiu antes do 718 e vou utilizá-lo para os modos digitais, para ver como é que ele se trabalha. E é assim. Amanhã temos uma ação de formação de comunicações em Lisboa. Quem estiver por Lisboa e quiser aparecer em Sapadores, vai ser um dia interessante. Ricardo Vidal, não sei se estás por Lisboa ou não. Boa noite. Boa Estou por noite. Lisboa, mas a Filipa está com uma formação. Vou tentar ver se ela se consegue Ah, explicar para aparecer. tá Não bem. acredito que consiga chegar,
a abertura, mas talvez mais tarde poderei passar. Tá bom, Ok? ok. Sim, senhor. Obrigado. Obrigado Nada. pelo convite. Não, não é convite, foi aberto a todos os associados, por isso. Não receberam o e-mail? Ótimo. Sim, sim. Ah, ah. Por isso não tenho que agradecer, meu amigo. Como- É o papel da associação.